É porque eu gosto de Prontinho. perturbar a Beth mesmo. É isso. Pronto. Questão 25 na tela. Deixa eu Prontinho. ampliar aqui para mim, peraí. Beleza? Oh, coisa boa. Questão boa para quem é casado com uma ginecologista e obstetra. Vamos lá. Uma mulher de 45 anos comparece à unidade básica de saúde para consulta de rotina. Ela nunca realizou o exame preventivo. Maravilha, né? 45 anos nunca fez um preventivo. E relata sangramento pós-coito ocasional. Então, volta e meia ali, pós-relação, tem um sangramento. Não tem histórico de comorbidades conhecidas e nunca realizou o Papa Nicolau. Tá de parabéns ela, né? Excelente. Exame ginecológico, colo uterino, apresentando aspecto irregular. Gente, o que é um aspecto irregular de um colo de útero? Como que é o colo do útero normal? Eu vou pausando aos poucos, que eu acho que vai ficar melhor da gente entender. Primeiro, é uma mulher de 45 anos que eu posso já falar que nunca fez exame preventivo. Se a gente parar para pensar, qual a idade de início de rastreio do câncer de colo uterino? Eu estou perguntando, não li resposta, eu estou perguntando para vocês assim. Beleza, Rafael, 25, Laís, 25. Alguém discorda? Usuário do Zoom, 25. É, é engraçado, vocês estão com os nomes engraçados. iPhone e usuário do Zoom. Perfeito, 25 anos é a idade que a gente tem que começar. Ou seja, essa paciente tem 45 anos e nunca fez. O Rodrigo completou aí que até os 64 anos. Perfeito. Então, o que, que a gente tem que pensar? Eu vou perguntar outra coisa para vocês aí, já que a gente falou da idade, vou adiantar uma coisa aqui. Dos 25 a 64 anos, fez o primeiro exame, deu negativo. Faz o segundo quando? Anual, até. No segundo vem o negativo também. E aí, quando eu faço o terceiro? O próximo sai quando? Beleza, perfeito, galera. Dois negativos, a gente só repete em 3 anos. Perfeito, todo mundo bem alinhado já sobre essa questão, tá? Então, se essa paciente tem 45 anos e desde os 25 ela deveria estar fazendo o exame preventivo, ela nunca fez, e ela aparece com sangramento pós-relação sexual, que é esporádico e com um histórico de promiscuidade, eu falo promiscuidade, múltiplos parceiros e sem uso de preservativo, tá, gente? Isso independe de sexo, gênero, com que se relaciona, com quem se relaciona, independente, tá? Promiscuidade se diz múltiplos parceiros sem proteção, ok? Tranquilo? Pode ser com homem, pode ser com mulher, pode ser homem com homem com mulher, mulher com... Enfim, tá? Não tenho, isso não cabe a gente julgamento, ok? Mas a gente está falando que é uma paciente de 45 anos que pós-relação aparece com um sangramento, que volta e meia aparece por aí. Aí tem um colo uterino apresentando um aspecto irregular, com áreas endurecidas. O paciente refere com o histórico de múltiplos parceiros sexuais e nega o uso regular de preventivo, de preservativo. Maravilha. Principal hipótese diagnóstica para o quadro apresentado. Gente, voltando à pergunta. 45 anos, tá? Uma idade que a gente sabe que é um pouquinho complicada para aparecer sangramento, correto? Vou pensar que isso daí é sangue de- menstrual, vou pensar que isso é sangramento por nidação, sendo que isso acontece aleatoriamente, do nada, sempre pós-relação, e uma paciente que tem um histórico de múltiplos parceiros sem uso de preservativo, com o exame que ela foi fazer depois de nunca ter feito, com aspecto irregular, com áreas endurecidas, né? O que, que a gente vai pensar aí? Qual é a principal hipótese diagnóstica? Newton, beleza. Próximo. Ah, cara, usuário do Zoom, ok. Laís, ok. Rodrigo, ok.
Beleza? Então, justifiquem, por favor. Acabei de falar para vocês. Todos os pontos que eu falei para vocês são a justificativa da questão. Mulher, 45 anos, nunca realizou preventivo, sangramento pós-coito, que ocorre ao, por mais de uma vez, é ocasional, mas acontece, tá? Não tem histórico de comorbidade conhecida e nunca realizou o Papa Nicolau. Exame ginecológico com colo uterino com aspecto de quê, gente? Irregular e endurecido. E uma coisa importante: sangramento pós-relação não acontece só no câncer de colo de útero, tá? Isso é importante vocês saberem. A gente pode ter outras comorbidades, outras situações que podem causar sangramento, dor, desconforto. Tem paciente que pode ter leucorreia, tem paciente que pode ter um. Então a gente tem que pensar aí, exatamente, cervicite, sangramento uterino normal, pode acontecer, tá? Posso pensar na doença inflamatória pélvica, mas não é comum ter tanto sangramento, mas tem dor à mobilização do colo e pode ter sangramento, porque como ela sente dor na relação e por vezes ela fica com medo de ter relação, acaba que não há uma lubrificação correta e por vezes pode ter durante a relação algum tipo de machucado e pode sangrar. Então lembre-se, tá? Não é só por causa do sangramento que a gente tem que pensar em câncer de colo de útero, beleza? A gente tem que pensar em câncer de colo de útero porque é um paciente de 45 anos, com músculos parceiros, sem uso de preservativo, com sangramento ocasional, tá? E com o exame físico corroborando para a gente pensar em câncer de colo uterino. Show? Bia perfeito, mais propícia ao HPV, e a gente sabe que algumas cepas do HPV que vão fazer o câncer do colo uterino aparecer. Correto? Vamos ver a resposta com a Vamos justificativa? para a resposta. Então vamos lá. Hipótese diagnóstica, câncer de colo de útero, sangramento pós-coito é um sintoma clássico associado a câncer de colo uterino. E aí entra as pontuações que eu fiz, né? Não é só o sangramento pós-coito, tá? Porém, associado aos exames ginecológicos, com alteração sugestiva, com áreas endurecidas e irregulares, tá? Além disso, históricos de músculos parceiros e a ausência de exames preventivos aumentarem o risco de HPV, né, que é o principal fator etiológico, a gente crava a questão, tá? Então, gente, cuidado. Se vocês colocarem sangramento, só o sangramento pós-coito, vocês erram a questão. Tranquilo? É, isso Então, que a gente também está muito falando cuidado. de ser uma justificativa que a gente tem sempre que falar mais, né? Não ser econômico, não ser. Às vezes a gente fala assim, ah, qual é a diferença de ser direto e ser econômico, né? Ser raso. Ser direto é você ser assertivo, falar exatamente o que a questão quer. Você ser raso é você não explicar, não justificar com todas essas alternativas, todas essas questões que o Luiz comentou, tá? Essa é a E vocês diferença. podem, e vocês podem ver, gente, que eu fui falando para vocês tudo que estava dentro. Ah, é? Pera só um minuto, Beth, rapidinho. Tá. Que eu tô aqui no restaurante do. Nossa, eu quero uma água com gás. Obrigado. Eu tô no restaurante do hotel aí, ó. Você viu um belete, ó. Tá sendo despejado aqui. É, então, é isso aí que eu tava falando pra vocês. A resposta, gente, está na pergunta, tá? Então a resposta está toda na pergunta. Então, se vocês organizarem a pergunta, vocês fazem a resposta montada em cima do que eles estão perguntando. Tá tudo ali, tá? Então, elaborem a resposta de vocês prestando atenção no enunciado. Tá tudo ali. Então, marquem, beleza?
E aí ele bota ali, ó, câncer de colo uterino com justificativa completa para você ganhar a questão toda. Beleza? E a parcial, a lesão cervical, displasia, sem detalhar, né, porquê da justificativa, não dá certo, obrigado. Então, o câncer de colo de útero, vai ser sim, eu tô falando quando eu tô falando com vocês, tá, gente? Repara não. Então, peraí, gente, alguém falou alguma coisa, eu não li, perdão. De que falaram que eu não vi? Peraí que eu Alguém pode vejo repetir, aqui. por favor, gente? O uso irregular, a última que eu tenho aqui do Rodrigo é o uso irregular de preservativo, pode entrar também porque seria um fator de risco. Sim, mas Era é isso que eu essa? falei. Não, mas foi até o que eu falei, tá lá na questão. Ó, não usa preservativo, tem múltiplos parceiros. Ou seja, ela é uma paciente com mais chance de contrair HPV, que é o principal fator etiológico, tá? Então, promiscuidade associada a não usar o preservativo. Então, isso é complexo, tá? Porque quando a gente fala promiscuidade, são múltiplos parceiros. Mas agora, quando a gente fala sobre múltiplos parceiros e não uso de preservativo, a gente já começa a entrar num problema de grupo de risco, tá? Então, entra para um grupo de risco para infecções sexualmente transmissíveis, tá? As ISTs. Então, e aí é o que eu falei para vocês, não interessa. Se homem, se mulher com mulher, se homem com homem, se homem com trans, se trans com mulher, se trans com, enfim, não interessa, tá? Então, cuidado com esses tipos de comentários, tá? Quando vocês forem fazer essa prova, para não terem risco de serem pegos aí mas está sendo preconceituoso, enfim. A gente não tem que saber mas se relaciona só com homem, se relaciona com homem e mulher, mas, ok, independente, tá? Eu acho que, óbvio, se eles quisessem direcionar uma paciente que se relacionasse só com mulheres, aí já mudaria bastante a questão, mas sairia do risco. Eu não sei com as mulheres que elas se relacionam, se elas se relacionam com mulheres ou elas se relacionam com homens também. E o HPV pode vir de qualquer lugar, gente. Então, assim, então, é isso. Ok, Beleza? vamos Primeira lá para a questão? segunda. Vamos lá. Vamos para a segunda. Cite três exames complementares que devem ser solicitados para investigação diagnóstica. O comando aqui é CIT, tá? Ok. Pode descer para a resposta. Ó, colposcopia, com biópsia, Papa Nicolau, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Alguém mais? Citologia oncótica, ultrassom. Beth, eu não li uma aí que alguém falou. Você consegue ler para mim? Por favor. Ahn, Eu li da citologia, tomografia. Tá, tem c- a citologia. Deixa eu falar de citologia, saúde, gente. colposcopia, biópsia, TAC de abdômen, pelve, Papa Nicolau, exame para detectar HPV, ultrassonografia, isso? TC de abdômen pélvico não colocaria não, tá, gente? Nem a ressonância. Isso aí já vai entrar para um quadro de estadiamento de doença, tá? Para começar a investigação de uma provável câncer de colo de útero, normalmente o que a gente orienta? Beth, quer descer pro gabarito? Vamos lá. Por favor. Só para explicar para vocês, tá, gente? Não vou dizer que tá. A citologia. Alguém falou citologia. Gente, citologia não é a resposta muito completa, tá? Quando vocês colocarem citologia, coloquem citologia oncótica, tá? Que é a pesquisa de célula oncológica ou displásica, tá? Então, oncótica. O oncótica não pode faltar, beleza? Então, citologia oncótica, se você não lembrar desse nome, bota Papa Nicolau ou exame preventivo. Tranquilo? Segundo, colposcopia com biópsia dirigida. É aí que a gente vai achar NIC1, NIC2. Então a gente vai achar o tipo de lesão já direcionada para as áreas endurecidas que a gente já viu no exame visual ali, né? No visual a gente já conseguiu ver que tem área endurecida e que tem característica que precisa biopsiar. Sangra, é área endurecida,
Então, e é uma paciente com músculos parceiros. Eu já tenho que começar a pensar de cara é da oncologia. Então, citologia oncótica, colposcopia para biópsia com a biópsia dirigida, e aí você manda para confirmar com a imunistoquímica, né? Colpostologia tá ok. Quando a gente fala, por exemplo, no exame de DNA para HPV, gente, o que significa esse exame? Vocês sabem? Porque isso aí tem uma forma mais fácil de falar. Exame de DNA para HPV. Alguém conhece? Ou eu posso falar? Posso? Gente, exame de DNA para HPV nada mais é do que a cultura em meio líquido, tá? Então, o que a gente faz? Vocês já devem ter visto que tem um kitzinho, uns kits novos, que você colhe, tá? Ele já colhe da parte do endocervice e do ectocervice, vai pegar da parte interna e externa. Você coloca dentro de um potinho com líquido e quebra. Deixa ali dentro, vai agitar para mandar para o laboratório. Tá ok? Então a cultura em meio líquido. Tranquilo? Esse é o exame de DNA para identificação da HPV, para a gente poder saber os subtipos oncogênicos e o tipo de cepa que são característicos de desenvolver o câncer de colo de útero. Tranquilo? Todos já viram esse exame? Todos vivos? Alguém me ouve? Tô mudo? Oi, gente, Oi, tô pessoal. aqui. Podem responder Oi, ali no tô aqui, chat. tá, gente? Se vocês quiserem falar assim, não. Oi, Bia, tudo bem? Eu já ia falar, se vocês quiserem falar, não precisa, já entendi, obrigado. Valeu, gente. Então tá, pode seguir? Então vamos lá, vamos Vamos para que a vamos? terceira. Descreva Vambora. as diretrizes para rastreamento do câncer de colo de útero no Brasil, incluindo idade de início e frequência dos exames. Viu como é bom a gente já ir falando sobre as coisas antes de a gente chegar na pergunta? A gente já respondeu essa questão. Todos de acordo? Manda, Laís. Beth, pode descer para a resposta, não tem problema não. Tá. Uhum. Pronto. Ok. Calma aí, que alguém botou ali sobre início de atividade sexual. Isso caiu, tá, gente? Foi o Rodrigo que falou? Lê a última pergunta, a última resposta, Beth, por Ah, favor. do Neilton, idade de início, vinte É e cinco Newton anos mesmo, para né? mulheres que iniciam atividade sexual, frequência e realização dos exames ginecológicos. Ah, tá, beleza. Para mulheres que já iniciaram. Tá, beleza. Uhum. Tem uma possibilidade de descobrir nessa prova novo método de rastreamento para essa escola de útero. Então, esse novo modelo é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que é a cultura em meio líquido. Ou seja, tem sim, tá? Isso já tem algum tempinho que já tá rolando. Então, não é uma coisa tão nova assim ao ponto da gente falar, ah, pô, beleza. A gente provavelmente não vão cobrar ainda, porque ainda não está sendo usado, mas já está sendo usado sim. Tá? Então, a cultura em meio líquido, alguns municípios até padronizam, tá? Então, é importante. Mas é lembrar sempre do básico, tá, gente? Papa Nicolau, colposcopia com biópsia e a citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, a colpostologia é a biópsia com pegar o fragmento e mandar para o histopatológico, e a cultura em meio líquido. Tá? São os três exames importantes. Aí alguém falou, pô, ultrassom, TC, ressonância, gente. Eu não tô, nesse caso, eu não posso quebrar a cabeça desse jeito. Lembrando que a gente está numa unidade básica de saúde, porque a gente está falando do SUS. Se eu pedir uma ressonância para uma paciente para ver se ela está com câncer de colo de útero, ela vai fazer daqui a 2 anos, tá? Só para vocês terem ideia, porque assim, e não é padronizado.
tranquilo? Então, padrão ouro hoje são esses três exames que eu falei para vocês, tá? E são os três exames que estão ali. E na questão 3 aí, só para a gente matar, idade de início, 25 anos, tá? E aí o Newton falou, né? Se já tiver iniciado a relação sexual, por que que ele fala isso? Porque se a paciente tem 25 anos e não tem relação, não sou eu que vou pegar um swab e romper o ímen dela, né? Não existe. Pô, não tem para quê. Então, realmente isso é importante até falar, mas cuidado quando vocês falam isso, porque quando eu li rápido, tá? Eu li assim, mulheres com 25 anos ou que já iniciaram vida sexual. Ou seja, poderia ter uma garota de 16 anos, 15 anos que já teve relação, porque isso já caiu por terra. Teve uma época, né, que era justamente isso, era você começar a colher preventiva após a mulher iniciar ter a primeira relação sexual, você já começar a colher preventivo. Mas já caiu por terra e vocês responderam todos muito bem, certinhos aí, né? Relação do 1, 2, 3. Tá? Então a Tem gente escolhe uma, primeiro, negativo. tem Fala, uma Beth, dúvida perdão, do pode falar. Diego, Luiz. Fala, Diego. Doutor Luiz, a minha dúvida é com a frequência dos exames. Perfeito, cara. Porque, Então, porque viu que tem fala. o ASCOS, o LCIO. Sim. Cara, assim, Então, você quer saber como que a gente vai fazer para organizar esses exames, é isso que você quer dizer? sim, porque ali ele coloca, descreve a diretriz para rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil, incluindo a idade de início e frequência dos exames. Perfeito. E viu Cara, que então ele eu não. incluiu nessa pergunta, ele não falou do encerramento e foi incluído no gabarito. Foi incluído no gabarito. Ele Cara, na coloca, verdade, incluindo idade de início. O que o Diego está falando é que ele coloca incluindo idade de início e frequência dos exames. Ele não está dizendo qual é o último, né? Até quando você não precisa fazer ou não. Acho que essa é a dúvida do Diego. Ou seja, a minha dúvida é a frequência dos exames, porque dependendo do resultado, ele vai ser pedido cada 6 meses, cada um ano, dependendo da idade do ASCO também, se ela tem entre 25 anos e menor ou igual a 29 anos a um ano. Se é maior a 30 anos, ele vai pedir cada 6 meses. Então, não, não, eu perfeito, ali perfeito. quando Eu ficou entendi. frequência anual, eu entendo que, ou seja, saiu tudo normal, ou seja, tudo normal, então eu vou pedir daqui a um ano e depois se sair outra vez tudo normal, ali ela entra no esquema trienal. Mas, Exatamente. é, Mas esse é o esquema, porque assim, eu entendi a sua pergunta agora, porque na verdade você fez um raciocínio mais amplo, mas às vezes a pergunta está querendo que você direcione para uma coisa mais simples. Aonde eu estou querendo chegar? Seu raciocínio não está errado, tá? Você pensou até bem legal, foi um raciocínio muito bom, porque foi um raciocínio que abriu bastante, tá? E dá para ver que você tem conhecimento do que você está falando, porque é exatamente isso que você falou, faz sentido, tá? Mas do que ele está querendo saber nessa pergunta específica, tá? Ele quer saber qual é a diretriz do Ministério da Saúde. Então ele não quer saber, ele não quer saber dos resultados. O que é preconizado pelo Ministério da Saúde? De rastreio, faz o primeiro, a partir dos 25, a gente vai considerar que o primeiro veio negativo, o segundo vai fazer no segundo ano, no ano seguinte, veio negativo, o terceiro ela só faz daqui a 3 anos, e isso se mantendo negativo, ela vai fazer a cada 3 anos, tá? Então isso é o básico. A gente não vai entrar na questão de, mas se aparecer um low seal, um high seal, o que que eu vou fazer? Porque se eu começar a entrar nessa daí, a gente vai ter 350 mil formas de conduzir. Vai ter paciente que eu vou indicar, inclusive, para fazer colposcopia direto, você sabe disso. Vai ter paciente que eu vou ter que mandar direto para cirurgia, direto para oncologista. Né? Então, no rastreamento, no rastreio, a gente tem que entender, e é isso, a gente tem que entender que o padronizado pelo Ministério da Saúde é exatamente isso. A gente faz anual, 2 resultados consecutivos normais a cada 3 anos. Ou seja, ele está falando do básico, do basal. Tá? Ele não está falando dos resultados alterados, tranquilo? Você vê que é uma pergunta
quer saber da diretriz, mas não falando sobre a questão. Então ele foge da questão. A questão está falando de uma mulher, né, que é até engraçado, né, porque a gente está falando ali ó, de uma mulher que tem um quadro de promiscuidade, que tem uma lesão sólida que sangra. Então a gente vai vendo exatamente isso. E o encerramento tá ali, ó. 64 anos, caso exames prévios normais, ou após 2 exames consecutivos normais em 5 anos. Beleza? Como a pergunta falava, descreva, e eu ali disse, amigo, extender. Ali, se eu sei, eu vou colocar tudo o que eu sei. Sim, pode colocar, Não, Diego. sim. Pode colocar. É que A, a preocupação, Diego, é você se enrolar. isso, é isso que eu ia falar agora, Luiz. Exatamente. Sacou? É porque numa dessas a gente botar, eu vou botar tudo que eu sei, pode ser, cara, que você se embole. Como, por exemplo, veio o low seal, eu faço quando? Repito quando, e depois que veio o low seal, eu vou para o quê? Ah, eu vou para a colposcopia? Não, agora vem um high seal, o que que eu vou fazer? Então, você já vendo como é que você está começando a abrir uma questão que vai virar uma árvore, tá? Então, assim, a Sim. gente, na verdade, ele quer saber o básico, ele quer saber o Só a rastreio diretriz. básico, tá? Isso. Perdão. Exatamente, ele quer saber o protocolo de rastreio e a diretriz, exatamente. Então, foca na diretriz, tá? Não foca nas alterações esperadas, que a gente vai ter alterações, mas a gente não vai ficar fosforilando nas alterações, porque senão a gente não está falando da diretriz em si. Porque aí eu já estou entrando nos exames alterados, aí eu já vou para outra conduta. Tranquilo? Sim, tranquilo. Entendi, doutor Luiz. Obrigado. Beleza, beleza. É só pra gente tentar simplificar, cara, porque é uma. Mas eu entendi muito bem o teu raciocínio, cara, porque você fez um raciocínio bem completo, fez um raciocínio bem amplo. Só que foi o que a gente estava falando, às vezes embola a cabeça da gente na hora de responder, e a gente vai se embolando escrevendo e fala, puta, mas e o locio e o raio e quando dá isso, quando que eu Sim. repito? E se Uhum. for para colposcopia, depois da colposcopia voltou, confirmou que era raio o que que eu mando ela para onde? Vai fazer cone, não faz cone, faz. E aí viram, cara, tu já saiu completamente da questão, entendeu? Então, Sim, qual tem que é o que tomar que você tem que cuidado. focar ali? Descreva a diretriz usada no Brasil para rastreio de colo uterino, de câncer de colo uterino. Pronto, acabou. Beleza? Pessoal, vamos dar só uma enxugadinha aqui no direcionamento. As outras dúvidas que a gente não conseguir, vocês podem mandar ali que eu vou passando para o Luiz, tá? Só para a gente conseguir. A gente tem mais 2 casos em meia hora. Então, só para a gente conseguir ver se a gente consegue fazer os 2 casos mesmo, tá? Para não ter que correr, fazer uma coisa bem, bem direcionada aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Quais são as Quarta questão simples. Quais são as Manda duas ver, galera. principais estratégias de prevenção primária nessa condição? E aí? Vacinação, HPV, educação sexual com o uso do preservativo, Ok. vacinação meninos e meninas, dose Duas única. principais, galera. Galera, duas estratégias. Falaram? Teve gente respondendo uma só. Vacinação é uma. Qual é a outra? Uso preventivo, uso do preservativo. Beleza? É o que a gente tem aqui na resposta. Acabou. Lembra que, ó, quais as duas principais estratégias a gente tem que procurar justificar, tá? Ou procurar E colocar quais as mais. duas? E quais as duas? Então, não esqueçam que são quais as duas, tá? Então, não fiquem fosforilando e colocando 500 coisas. Que aí vai entrar educação e saúde, não sei o quê, bababá, e cara, vai virar um barata voa. E aí vira um tumulto. E aí depois vai tentar juntar tudo no que você estava raciocinando para responder a questão, cara. Só falar e justificar, papo. Beleza? Vamos lá.